Boa noite, boa noite. Meu nome é Letícia, eu sou coordenadora e uma das consultoras do Daqui para Fora. E vou estar com vocês hoje aqui no nosso webinar sobre provas internacionais e espero que vocês aproveitem a conversa de hoje e tirem dúvidas, qualquer questão que vocês tiverem ao longo da minha apresentação, podem colocar aqui no Q&A ou no bate-papo, que ao final eu tento respondê-las ao máximo possível, tá? Então, quem está chegando até aqui pela primeira vez e ainda não conhece um pouco, né, dos nossos eventos, primeiramente eu queria já trazer para vocês o que temos aí previsto para os próximos encontros, para vocês já se programarem também. Na quinta-feira teremos uma entrevista com a nossa aluna Mayumi, que entrou em Dartmouth em 2021 e vai falar um pouquinho da experiência dela, como está sendo aí o primeiro ano de universidade. No dia 9, vamos falar sobre bolsas de estudo, como que elas funcionam, como é que se dá o critério de avaliação das universidades. E no dia 15, falaremos sobre casos reais dos nossos alunos, para que vocês tenham um pouquinho de experiência, histórico de como que esses alunos realizaram o projeto e como é que eram os diferentes perfis de estudantes nas aprovações das faculdades no exterior. Também quem está chegando aqui pela primeira vez, antes de começarmos a apresentação, nós fazemos também uma análise de perfil para quem quiser ter uma análise do seu potencial de estudar no exterior. Vocês podem realizar essa análise, que são algumas informações que vocês inserem, e a partir disso nós conseguimos retornar para cada aluno individualmente o potencial de se fazer e realizar um projeto como esse. Então, quem ainda não fez, fique à vontade para realizar essa análise de perfil e dentro de um dia nós conseguimos fazer essa devolutiva para vocês, dizendo se você tem ou não perfil ou potencial para os estudos no exterior. A nossa agenda de hoje, a ideia é que eu fale durante uns 35 40 minutos no máximo e deixe no final alguns, uns 10, 15 minutos para perguntas e respostas. O tema principal de hoje são as provas internacionais, SAT, ACT, as provas de proficiência também, e traremos também algumas novidades aí e atualizações que têm acontecido em relação às provas. Mas antes de começarmos, acho que é importante da gente falar rapidamente de quem é Daqui para Fora, quem ainda não nos conhece, né? A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.000 alunos para faculdades no exterior, em mais de 25.000 applications, totalizando ao longo desses anos mais de 500 milhões de reais que os nossos alunos obtiveram por bolsas acadêmicas. Além disso, tivemos já aprovações em todas as Ivy Leagues, que são faculdades consideradas de alto nível de seletividade, e como estamos atuando há 20 anos, temos relacionamentos e conhecimento com diversos admission officers, trazendo sempre atualizações e informações para os nossos alunos, de fontes, confiáveis e de relacionamentos com pessoas dentro das universidades, para que essa orientação do estudante seja a melhor possível sempre em cada ano, em cada ciclo de candidatura. Hoje, a Daqui para Fora atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Aqui, como vocês podem ver, são alguns dos resultados dos nossos alunos nos últimos anos, e também para frisar que a Daqui para Fora não tem nenhum convênio, nenhuma faculdade em particular que nós trabalhamos. Todo o nosso papel e nosso objetivo com cada estudante é orientá-los para que cada um consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior e dentro também das expectativas financeiras de cada família. Então, todo o trabalho é individualizado e direcionado para o potencial acadêmico de cada estudante. Aqui alguns resultados mais recentes e mais relevantes da nossa última turma que se candidatou. Só nos Estados Unidos tivemos 22 aprovações nas top 15, 76 nas top 30, todas de acordo com a US News, que é o principal ranking americano.
E olhando alunos aprovados no Canadá, tivemos 25 alunos aprovados nas 3 faculdades do Canadá, que estão entre as 50 melhores do mundo, e 22 alunos aprovados em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, entre Reino Unido e Holanda. A nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. Temos uma equipe grande, o que traz muita segurança e muita troca de informações entre as equipes, mas, ao mesmo tempo, todo aluno que entra no trabalho conosco tem um atendimento e um programa muito individualizado, onde cada estudante tem a sua própria equipe durante toda a jornada, uma equipe composta por 4 mentores especialistas em cada fase do processo, tanto de preparação quanto de aplicação. Antes de nós começarmos, então, a entrar no tópico principal das provas internacionais, é importante a gente entrar no processo seletivo para que a gente consiga contextualizar a relevância dessas provas ou aonde elas entram no processo de avaliação e candidatura no exterior. Primeiro, fazendo um pequeno paralelo aqui no Brasil, né? Nós sabemos, acredito que uma grande maioria de vocês já saiba como se dá a entrada na faculdade no Brasil, é basicamente através de uma prova acadêmica ao final do seu ensino médio, seja o Enem, ou outras provas mais específicas, como o FUVEST, a FGV, PUC, BMEC. Existem várias faculdades hoje no Brasil que têm suas provas específicas, mas, de uma forma geral, é só para a gente enfatizar que aqui no Brasil o processo de entrada se dá através de uma nota de uma prova. No exterior, esse processo é um pouco diferente, porque a parte acadêmica é uma das partes a ser avaliada, mas existem outros critérios também de avaliação pelas universidades, ou seja, esse aluno ele é avaliado tanto no seu contexto acadêmico quanto no seu contexto pessoal. E quais são esses requisitos do processo seletivo no exterior? A parte inicial é a parte acadêmica, sem dúvida nenhuma. Então, as faculdades elas precisam primeiro ter a segurança de que o aluno vai conseguir dar conta academicamente da demanda acadêmica da universidade. E a forma que elas avaliam o estudante é o seguinte: através das notas da escola, ou seja, o histórico que esse aluno teve ao longo do seu ensino médio, desde o 9º ano até o final do 3º ano, e as provas padronizadas, o SAT, o ACT, uma ou outra, e para quem é aluno internacional, como nós aqui, né, estamos no Brasil, as provas de proficiência de inglês, que em geral são as provas do TOEFL ou do IELTS. Algumas universidades também avaliam ou podem considerar a nota do Enem nesse contexto acadêmico. Ou seja, é a combinação desses fatores todos juntos que a universidade avalia academicamente o estudante. Então, nós vamos focar hoje falando tanto do SAT, ACT e essas provas de proficiência. Mas lembrando que no processo seletivo no exterior, não só o estudante é avaliado por essas notas ou o seu histórico. Esse é o primeiro passo, é o primeiro cartão de visitas. Além disso, as faculdades também querem conhecer o estudante no seu contexto pessoal, através de cartas de recomendação, 2 professores e um coordenador da escola, geralmente são 3 cartas solicitadas, as atividades extracurriculares que esse aluno fez e desenvolveu ao longo do ensino médio, ou seja, seus projetos acadêmicos, Olimpíadas acadêmicas, trabalho voluntário, algum projeto empreendedor que esse aluno tenha, grêmio estudantil, tudo que o aluno se engajou, se envolveu e se interessou durante o ensino médio é contextualizado também na sua candidatura. E existem também as redações de apresentação para as universidades, que são os temas que as faculdades divulgam no ano da candidatura, e são temas extremamente pessoais, onde aqui nós trabalhamos com cada estudante, temos inclusive dentro do nosso programa um departamento de redação, onde o aluno tem um mentor, uma mentora específica de redação para trabalhar nesse aspecto. Tá? Além desses 2 componentes, acadêmico e pessoal, algumas faculdades também podem exigir as entrevistas, que são as entrevistas
com os representantes das universidades, geralmente feitas online, e para a turma que vai, né, os alunos que têm interesse na área artística, seja cinema, design, ilustração, artes plásticas, teatro, música. Se o aluno tiver interesse em alguma área artística, esse aluno também vai precisar construir e ter um portfólio artístico pronto no processo de candidatura, tá? Então, diante desses fatores todos, se dá o que nós chamamos de application, ou seja, a candidatura para o exterior, e a partir de todos esses pontos que se dá também o nosso trabalho e orientação com os estudantes, já desde o 9º ano, 1º ano e ao longo de todo o ensino médio. E aí, como nós falamos, né, o primeiro critério de avaliação, que é o critério acadêmico dos históricos junto com as provas, hoje nós vamos falar justamente dessas provas padronizadas. Primeiramente, vamos falar sobre o SAT e ACT. Primeiro, qual é a grande diferença entre as duas, né? O SAT e o conteúdo dessas provas. O conteúdo do SAT, inglês, matemática e inglês. O ACT, além da matemática e inglês, tem uma pequena seção de ciências e uma redação opcional. A duração das duas provas são bem parecidas, né? Aproximadamente 3 horas. E aqui eu diria que é uma das grandes diferenças que os alunos sentem quando fazem uma prova e depois a outra. É o tempo por questão. Já não é muito tempo, o SAT, em média, é 1 minuto e 10 por questão. O ACT é menos ainda, em média 49 segundos por questão. Porém, são questões diferentes, mais objetivas, o que torna possível esse tempo ainda menor. Além disso, o número total de questões no SAT são menos questões, 154, e o ACT são mais questões porque é menos tempo por questão. Mas, de novo, são questões mais objetivas. Falando ainda no formato dessas provas, o SAT é no formato no papel, mas já a gente vai falar sobre algumas novidades que vão vir por aí do SAT, mas ainda em 2022 é uma prova feita no papel. Já o ACT é feita no computador, mas o estudante precisa realizar essa prova em um centro oficial que administra a prova. Então, não é feita em casa, é feita no computador, mas no centro oficial que realiza essa prova. A pontuação também, a escala de pontuação das duas provas são bem diferentes, onde no SAT a pontuação varia desde 400 a 1.600 no total, o máximo possível. Já no ACT, a pontuação varia de 1 a 36. E a calculadora, na parte de matemática, no SAT, atualmente, o aluno pode usar em uma das sessões. Já no ACT, a calculadora ela é permitida em todas as sessões de matemática. O valor das duas provas são até bem parecidos, né? Na casa aí dos $100, o ACT é um pouquinho mais caro, $168. Tá? Ambas as inscrições são feitas direto no site de cada uma das provas, onde o aluno cria um login, uma senha, e por lá mesmo o aluno já vai fazer a inscrição e paga com o cartão de crédito internacional. E aí outros pontos que são diferenciais entre uma prova e outra, né? Mas aqui vocês veem que são parecidas em todos os quesitos. Ambas o aluno pode fazer mais de uma vez, inclusive dentro do nosso programa é bem comum os alunos realizarem essas provas em 2 até 3 tentativas, para usar a melhor pontuação e enviar para as universidades. É o que eles consideram o Super Score. Então, o Super Score é justamente selecionar a melhor pontuação da tentativa que o aluno teve, seja a primeira, a segunda ou a terceira tentativa, aonde esse aluno teve a melhor pontuação é aquela que vai ser, de fato, enviada para as universidades. Essas provas não têm validade, então esse aluno pode realizar as provas em qualquer momento do ensino médio e ela vai estar dentro da validade, tá? Para você trabalhar e enviar essas pontuações para as universidades, tá?
E em ambas as provas, se o aluno chuta alguma questão, ou não souber, você você não vai ser penalizado ou não vai ser descontado nenhuma pontuação, tá? Em termos já de aceitação, né? E aí já estou até respondendo aqui a primeira pergunta que tem do Lucas, qual dos dois é mais aceito? Nos Estados Unidos, as duas provas são aceitas da mesma forma e com o mesmo peso, tá? Então, uma não tem mais valor do que a outra. Já no Canadá, algumas faculdades não aceitam o ACT, ou seja, quem pretende aplicar para o Canadá, a recomendação é que esse aluno faça o SAT, tá? Mas nos Estados Unidos, qualquer uma das duas vai ter o mesmo peso na mesma admissão para qualquer universidade. É muito mais uma questão de preferência do estudante, olhar e conhecer as duas provas. A nossa recomendação é que esse aluno faça 2 diagnósticos da prova e aí sim escolha qual prova que você prefere, ou seja, qual formato de prova você prefere. Trazendo aí alguns updates de 2019, como vocês já viram, né, no SAT já não existe mais a seção de redação. Antigamente também existia o que eles chamavam de SAT Subjects, que eram matérias específicas que o aluno poderia realizar, já não existem mais. E, principalmente com a pandemia, muitas faculdades adotaram a política que eles chamam de Test Option. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e como isso tem mudado recentemente. E, além disso, a grande novidade aí desse ano, que foi até divulgado recentemente, é a grande mudança do SAT para 2023. E já falando nessa mudança de SAT para 2023, quais são essas mudanças? Primeiro, o SAT vai se tornar digital, ou seja, vai ser feito em um computador, assim como o ACT é feito. Mas, de novo, é feito no centro que administra oficialmente a prova. O aluno pode ou levar o seu próprio computador, ou se o aluno não tiver, lá mesmo, o aluno terá um computador para realizar a prova. Além disso, a prova vai passar de 3 horas de duração para 2 horas de duração, então vai ser uma prova mais curta. E também vai ser uma prova adaptativa. Por ser uma prova digital, o aluno vai fazer uma primeira sessão, tanto do inglês quanto da matemática, para depois entrar em uma outra sessão. E aí vai existir uma inteligência artificial por trás da prova, que vai avaliar os acertos e erros do estudante naquela primeira sessão, para que o aluno entre e faça novas questões na segunda sessão, de acordo com o nível acadêmico daquele estudante. Ou seja, uma forma que a prova tem de qualificar os estudantes de acordo com o que o aluno está acertando mais ou está tendo mais dificuldade e errando. Ou seja, existe um momento em que o aluno que vai conseguindo resolver questões mais difíceis, quando ele chega num nível que ele está conseguindo resolver todas as questões mais difíceis, depois a tendência é que a prova fique mais fácil. Mas se esse aluno continua errando constantemente, a prova já vai entendendo o nível que esse aluno está. Então, é uma prova adaptativa que, inclusive, tem muita semelhança com a prova do GMAT, que é uma prova feita para MBAs e mestrados lá na frente. Além disso, a parte do reading, a parte de inglês, vão ser mais curtos, então são textos mais curtos, e os enunciados também da matemática mais curtos. Os resultados também vão vir mais rápido, vão ser dias logo após a prova, então isso facilita e agiliza até as tomadas de decisão dos alunos em realizar mais uma prova ou não, tendo já os resultados em mãos, se precisa fazer uma segunda, terceira ou quarta tentativa de prova. Além disso, a parte de matemática do SAT vai ter calculadora em toda a prova, então, todas as sessões de matemática, o aluno vai poder usar a calculadora. E essa mudança da prova do SAT acontece primeiramente para os alunos internacionais em 2023. Essa mudança para o formato digital só vai começar nos Estados Unidos em 2024. Então, está sendo até uma forma que o SAT viu
dos alunos internacionais terem mais datas disponíveis da prova com essa digitalização e ter a mesma quantidade de provas que os americanos têm. Então, isso torna a prova mais acessível também para os alunos internacionais. E pensando nessas mudanças, essa digitalização do SAT a partir de 2023, como é que isso impacta a sua preparação? Vamos lá. Então, se você é um aluno que está no terceiro ano agora, né, ou você é numa escola internacional, uma escola americana que está no final do 11th grade, começando o 12th grade esse ano, você está aplicando, está se candidatando esse ano e precisa fazer a prova do SAT esse ano. Ou seja, você não vai ter esse novo formato do SAT digital. Você ainda vai estar no formato antigo. Agora, se você está no penúltimo ano, ou seja, você vai terminar o seu ensino médio em 2023, ou você está no final do 10th grade e vai começar o 11th grade, muitos alunos, inclusive a gente recomenda que estão no segundo ano, já façam a prova da SAT no final do segundo ano. Então, você ainda pegaria essa prova atual no papel no final desse ano, mas se você quiser realizar uma segunda e terceira tentativa já no início do terceiro ano ou no seu final do 11th grade, se você está na escola americana, aí você já entra no formato digital, tá? E para a turma que está ainda no primeiro ano do ensino médio, ou do 9th ou 10th grade, ou alunos mais novos, aí com certeza você vai entrar já na prova digital, porque você fará a prova só a partir de 2023, que já é o formato digital e novo do SAT. A partir, né, do segundo semestre, o College Board, né, que é a empresa responsável pela SAT, já anunciou que vai disponibilizar material de estudos gratuitos dentro do site, já para esse novo formato digital. Então, já a partir do segundo semestre, vocês já podem acessar isso. E também na nossa consultoria, no nosso programa, os alunos que estiverem junto conosco, que estiverem na preparatório, a nossa parceira Karine Dombi, que é a nossa professora especializada em SAT, ela já está fazendo todo esse levantamento, acompanhando de perto essas mudanças, e ela também vai fazer toda uma mudança no preparatório dela, do curso do Test Prep, dos nossos alunos daqui para fora, para que vocês estejam e tenham já todas as ferramentas necessárias para os estudos dessa prova digital em 2023. Então, se você já faz parte daqui para fora, fique tranquilo que a Karine, a nossa professora, que faz parte aí do programa, vai estar atualizando vocês e dando todo o suporte para essa grande mudança. Trazendo aqui alguns comparativos, né, de resultados entre SAT e ACT. Acho que é importante também vocês verem essas pontuações, como é que elas se dão nessas escalas diferentes, né? Então, pontuações de alto nível no ACT, a gente está falando aí acima de 32, 33, já no SAT acima de 1.450, 1.800, 1.480, 1.500, mas vocês podem ver que essas provas elas têm uma relação também com o nível ou que, em média, os alunos estão tirando nos diferentes tipos de universidades. Ou seja, a pontuação da prova ela serve como um termômetro acadêmico para as universidades. Algumas notas aqui, até para exemplificar para vocês, algumas pontuações dos nossos alunos e até bolsas que esses alunos obtiveram com essas pontuações. Aqui a Giovana com um ACT de 30, conseguiu uma bolsa de 52%, o Bruno com um SAT 1.410, uma bolsa integral em Kentucky, bolsas por necessidade financeira. Vocês podem ver aqui, já são alunos que estão na casa dos 1.500 no SAT. Tá? Então, em termos de pontuação, junto com o histórico escolar, o SAT ou ACT servem como esse termômetro acadêmico na avaliação das universidades. Falando agora um pouco do timing, né, e o planejamento disso tudo, como a gente falou, alunos que estão aí
no segundo ano do ensino médio. O ideal é que você já comece a se preparar, a estudar, ou você está aí no final do 10th grade, entrando no 11th grade, mas já pensar em realizar uma primeira prova no final desse ano. A nossa recomendação é que a prova seja de outubro ou dezembro, tá? E aí, no terceiro ano, no último ano, quando você estiver já no terceira série, ou no final do 11th grade, entrando para o 12th, aí você realizar a segunda, ou, se necessário, uma terceira tentativa da prova até o primeiro semestre daquele ano, tá? Ou seja, a última prova do SAT ou ACT ser feita até, no máximo, junho do seu terceiro ano. E aí, assim, no segundo semestre, você tem tempo para trabalhar nas redações e o envio das suas applications de fato. Como vocês sabem, os resultados das faculdades vão sair no início do ano seguinte. A matrícula é realizada no meio do primeiro semestre para o começo do ano letivo no exterior, em agosto, setembro, no ano seguinte. Aqui alguns locais, né, que são os oficiais que oferecem essas provas. Como vocês podem ver, o SAT tem mais localizações disponíveis no Brasil, né? Mas, de novo, isso tem mudado bastante com a pandemia, principalmente. Muitos locais têm cancelado, outros estão abrindo pela primeira vez, então é bom sempre dar uma checada no site, tanto do SAT quanto do ACT, quais são as últimas atualizações e locais mais próximos de você para realizar essas provas. Tá? Aqui algumas das datas, né, disponíveis e na prova para as datas de 2022. O ACT, né, houve a prova aí de fevereiro, e houve também a prova, vai acontecer, na verdade, a prova de março do SAT, e aí a prova também do ACT vai ter em abril, junho e julho. O SAT, a princípio, vai ter a prova de março, maio, agosto, outubro e dezembro, a confirmar ainda as datas. Tá? De novo, ainda com essa questão de pandemia, a gente viu isso acontecer muito em 2020, muito também em 2021, algumas datas que estavam confirmadas, e se houver algum tipo de surto próximo da data, pode se cancelar de última hora. A gente viu isso acontecer em 2021, então fiquem atentos às suas inscrições, aos sites, próximo da prova acontecer, se realmente está confirmado ou não. Mas, a princípio, essas são as datas que estão confirmadas. Agora, falando um pouco do Test Optional, né, que a gente mencionou, do SAT, o que é isso? Né? Quando a faculdade tem essa política, né, de Test Optional, é que a prova do SAT ou ACT não é exigida para admissão ou para aceitação daquele estudante. Tá? Muitas faculdades adotaram esse tipo de política de prova, tá? E principalmente para o ciclo de 2021. Algumas, inclusive, pela primeira vez na história, como UCLA, Berkeley, Columbia, entre outras universidades. De novo, muito dado a questão da pandemia. Mas aí o que isso significa, né, de fato, na prática, uma faculdade ser test optional para um aluno que é internacional, como nós aqui, né, alunos que estão aplicando aqui no Brasil. É a mesma regra para alunos americanos e internacionais? Na grande maioria, sim, é a mesma regra para qualquer estudante. Aí você tem que entender para quais faculdades que você vai aplicar, se essa regra se aplica para a sua universidade. Agora, lembra como eu falei para vocês que o SAT e ACT serve como um termômetro ou um contexto acadêmico para a faculdade? Uma prova padronizada como o SAT e ACT dá uma segurança acadêmica para a faculdade na avaliação do estudante. Ou seja, quando uma faculdade recebe um histórico escolar, principalmente de escolas não muito conhecidas internacionalmente, é muito difícil a faculdade saber, de fato, o que aquela nota ou aquele estudante representa naquele contexto. Se é uma escola puxada, se não é, se um aluno é um bom aluno ou se tem uma insegurança ou ela não sabe, na verdade, se aquele é um estudante muito bom ou não.
Ou seja, a prova do SAT e ACT serve como um suporte acadêmico para que a faculdade consiga fazer as duas avaliações em conjunto, o histórico com uma nota padronizada. Então, assim, um aluno que é um bom aluno, consequentemente, vai conseguir tirar uma boa nota em uma prova padronizada. Agora, se um aluno que vem de uma escola desconhecida e a faculdade não conhece aquele histórico ou aquela escola, aquele contexto acadêmico, se a faculdade não tem nenhum outro recurso para poder avaliar academicamente, esse aluno corre o risco de não ser avaliado no seu contexto adequado. Então, com isso, a gente sugere e recomenda muito, principalmente alunos, mesmo a faculdade sendo test optional, você realizar, principalmente alunos de escolas de currículo brasileiro, realizar a prova padronizada para isso. Além disso, se você for aplicar para a bolsa, SAT e ACT ainda são critérios primordiais, né, e prioritários. Então, se a faculdade é test optional e você precisa aplicar para aquela faculdade, mas precisa aplicar com bolsa de estudo, pode ter certeza que o SAT vai ser de grande importância para você. Tá? E aí você pode enviar sua nota para uma faculdade test optional, sem dúvida nenhuma. Então, se você, mesmo a faculdade sendo test optional, você fazendo o SAT ou ACT e tendo uma boa pontuação que o ajude na sua candidatura ou na possibilidade de bolsa, é uma recomendação, uma estratégia a ser tomada sim. De novo, entendendo o que cada um precisa e qual é a melhor estratégia para cada estudante, é algo que nós precisamos analisar e cada equipe que trabalha com o estudante avalia caso a caso. Tá? E aí agora a gente entrando um pouquinho na parte de proficiência de inglês, que são as duas provas principais, TOEFL ou IELTS. Tá? Qual é a diferença entre as duas também em termos de conteúdo? Não tem muita, né? Ambas vão testar o aluno internacional em quatro critérios: reading, listening, writing e speaking. Tá? A grande diferença aqui é que no IELTS, muitas vezes, a parte do speaking pode ser feita em uma outra data diferente das outras sessões. Ambas têm uma duração aproximada, né, de 3 horas, 2 horas e 40, então é bem comum. Também ambas as provas têm 2 formatos, né, de provas, ou computador ou pelo papel, e a pontuação das provas também diferem-se muito. Em geral, os alunos fazem no computador o TOEFL, que vai até 120 pontos no total, e o IELTS varia, tem a escala de 1 a 9 pontos. Tá? Importante lembrar que nessa parte de proficiência de inglês, cada faculdade exige uma nota específica. Então, esse é um aspecto também que nós avaliamos de acordo com o resultado do estudante na prova de proficiência, se aquela nota já é suficiente ou não para as faculdades que o aluno estiver almejando se candidatar. Outra questão de diferenças entre as duas, o TOEFL tem validade de até 2 anos, já o IELTS não. Vocês podem fazer mais de uma vez, tanto o IELTS quanto o TOEFL. Então, os alunos que fazem uma primeira tentativa, se por acaso não tem uma boa pontuação, podem repetir sem problema nenhum. E vale também o SuperScore, assim como a gente falou do SAT e ACT, é a maior nota que é válida para ser enviada para as universidades. E o valor dessas provas variam. O TOEFL $215, já o IELTS feita no computador R$900. Tá? E aí, onde realizar essas provas? Tanto o TOEFL quanto o IELTS tem vários locais, até mais do que comparado, por exemplo, com o SAT e ACT. Existem várias datas disponíveis, vários locais disponíveis no Brasil todo. Já o IELTS é um pouco mais difícil, né? Você tem algumas capitais específicas que oferecem o IELTS, então você precisa se programar se você não estiver em uma dessas cidades. O TOEFL, no ano passado, lançou uma prova no formato de Home Edition, onde era feita em casa. Algumas faculdades aderiram a essa pontuação, outras não, então precisa ter uma atenção se a faculdade que você estiver aplicando vai aceitar a pontuação do Home Edition
do TOEFL. Em quanto tempo você recebe os resultados? No TOEFL é bem rápido, porque é uma prova feita no computador, em até 6 dias úteis, e o IELTS, geralmente em 2 semanas, mais ou menos, você já tem o resultado. Mas além da prova do TOEFL e do IELTS, que são as duas grandes provas de proficiência que os alunos realizam, estão existindo outras alternativas que algumas faculdades podem aceitar na proficiência de inglês de um aluno internacional. Primeiro, o Duolingo, que é uma prova que realmente ficou muito famosa entre as faculdades nesse ano de pandemia, onde centenas de faculdades aderiram ao Duolingo. É uma prova mais barata, ela é feita em casa, tem uma praticidade muito grande de você realizar a inscrição, já faz a prova em casa, então é bem mais tranquilo em termos de logística. E muitas faculdades, como eu falei, já aderiram ao Duolingo, tá? Mas, de novo, não é uma prova padronizada para todas elas. Então, precisa ter o cuidado, se você tem o Duolingo, se dentre as faculdades que você selecionou e que realmente esteja definido para onde vai aplicar, se a Duolingo é uma prova que é aceita na universidade. As outras formas de você conseguir provar a sua proficiência de inglês nesse processo é se você faz um high school ou fez um high school no exterior durante um certo período, ou se você estuda em uma escola internacional, como a escola britânica, escola americana. Muitas vezes as faculdades, se você se formou em alguma escola internacional como essa, pode aceitar pelo fato de você ter um diploma dessas escolas. Mas, de novo, também não é um padrão. Tem algumas faculdades que, pelo fato de você estar em um país de língua materna que não é inglês, né, geograficamente localizado no Brasil, você automaticamente precisa comprovar a proficiência de inglês. Então, aqui a nossa orientação sempre é faça ou TOEFL ou Duolingo, porque aí você não tem problema algum para aplicar para nenhuma universidade. O Duolingo você nem pode realizar e nós analisamos no processo se vai ser uma prova já suficiente ou não. Tá? E aí, falando um pouco da preparação do SAT e ACT, dentro do nosso programa, né, todos os alunos daqui para fora têm um curso preparatório que nós temos em parceria com a Karine Dombi, como eu mencionei, é uma professora que está atualizada e sempre em constantes mudanças aí com as novidades do SAT. Então, todos os alunos que entram no programa conosco têm um cronograma de estudo, mais de 1.200 exercícios simulados, exercícios atualizados, inclusive com referências a provas mais recentes, e os office hours com a própria professora Karine, uma vez por semana, para que os alunos possam tirar dúvidas e tirarem qualquer questão sempre que precisarem. Aqui são alguns resultados, né, dos nossos alunos na turma de 2021, tivemos 31 alunos com mais de 1.500 no SAT e 11 alunos com mais de 33 no ACT. Nós vimos que os alunos evoluíram em média 24% a 25% da primeira para a segunda pontuação de prova ao término do curso da Karine. Então, é algo bem relevante para que os alunos, vocês entendam também que dentro do nosso programa a gente tem uma preocupação muito grande que vocês tenham todo o material, todo um suporte de uma professora especializada em SAT e ACT na jornada conosco. E aí agora eu vou finalizar, a gente já está aí falando um pouquinho, então que vocês, vou deixar aqui para os próximos eventos, como a gente já falou, deixar aqui os nossos contatos e agora eu vou abrir para perguntas e respostas e espero conseguir responder todas elas. Vamos lá. Conteúdo cobrado dessas provas variam ou tem mais ou menos a mesma base? Lara, ótima pergunta. O conteúdo tanto do SAT quanto do ACT é um conteúdo bem similar a nível de dificuldade, tá? Eu diria que a grande diferença é o formato da questão. Então, até por isso, né, muitos alunos, eles se preparam para as duas, né? Você consegue se preparar para as duas ao mesmo tempo e aí estar apto a fazer qualquer uma das provas. Tá? Qual dos dois é mais aceito? A gente já falou sobre isso, né? As duas são aceitas da mesma forma.
Pode aplicar para as faculdades antes de terminar o ensino médio, João Paulo? Sem dúvida, você aplica durante o ensino médio. Você envia o seu histórico parcial para as universidades, tá? Mas o processo de aplicação se dá ao longo do terceiro ano. Ótima pergunta, Nela. Você está falando aqui da parte da questão ser adaptativa, né? Então, exatamente isso. A questão mais fácil, ela vai ter menos peso e o aluno que vai conseguindo responder questões mais difíceis vai ter mais peso, uma pontuação maior depois. Então, é justamente nesse score inteligente, né, que a prova é feita ali também de uma forma única para cada estudante. Então, inclusive, vai muito de encontro com novos modelos, né, de testagem de provas. Então, por isso até que o SAT fez essa mudança, não só pela questão digital, da facilidade digital e tudo mais que a gente falou, mas justamente para ser uma prova que se adapte a cada estudante de acordo com o seu nível acadêmico. E aí a pontuação ela vai traduzir muito mais o nível de cada estudante. Qual das duas provas é mais aceita nas universidades da Europa? Em relação à Europa, o SAT ou ACT não são provas exigidas, tá? Então, não são provas que você precisa se preocupar. Tem como entrar em uma dessas faculdades com o SAT e o TOEFL sem ter terminado o ensino médio? Não, João Paulo, você vai entrar na universidade enviando os resultados do SAT e TOEFL, mas junto com o seu histórico do ensino médio do terceiro ano. No caso, você vai enviar o seu histórico parcial, né? Então, vai ser do 9º, 1º, 2º, o primeiro semestre do terceiro ano, e aí a sua aceitação vai ser baseada nesse histórico e nesse contexto como um todo. Agora, para você finalizar sua candidatura, a faculdade só vai aceitar quando você enviar os últimos documentos, que é o certificado de ensino médio e tudo mais. Tá? Quanto tempo você precisa de preparação para o SAT para alcançar 1.400? Olha, Maria Fernanda, isso é bem pessoal, né? Porque eu já vi alunos aí que fizeram preparatórios em 3 meses e conseguiram pontuações acima de 1.400, mas já vi alunos também que precisaram ir de 6, 7, 8 meses, tá? Então, vai ser muito de acordo com da onde você está partindo, ou seja, que nível que você está hoje para chegar nesse tipo de pontuação. Se você já é uma aluna com inglês muito bom, já fez alguns simulados de SAT, já está num patamar, vamos dizer assim, de 1.200 pelo menos, para a prova de junho seria algo bem possível, sim, mas focando e colocando bastante tempo na prova. Esse webinar, todos os webinars, pessoal, estão gravados no nosso site, tá? Só entrar no www.daquiprafora.com.br/eventos. E lá vocês vão ter todos os nossos eventos. Fazer um ano de intercâmbio no high school é suficiente? Acredito que seja suficiente para proficiência de inglês? Não, Lucas. Quando uma faculdade isenta o estudante de uma prova de proficiência de inglês, geralmente ela pede pelo menos 3 anos de high school ou ter feito um diploma internacional em algum país de língua materna em inglês. Tá? Mas, de novo, se você faz um ano de high school, você vai fazer o TOEFL tranquilamente. Maria Fernanda, acho que eu já respondi aqui, né? Não, se você realizou só um ano de high school, não, middle school e ano de kindergarten não está muito atrás. Não se refere aqui, não. Se a gente faz alguma recomendação para quais faculdades o aluno aplicar, justamente é esse o nosso trabalho. Então, aqui é um processo que nós temos individual com cada estudante, entendendo com as notas do estudante, quais são seus objetivos, quais são suas preferências, qual o orçamento anual planejado. Toda essa análise é feita ao longo do trabalho de seleção junto com a equipe. Esse trabalho de seleção se dá ao longo de alguns meses, inclusive. Então, o estudante vai receber algumas recomendações até chegar numa lista final junto com a equipe e definir, de fato, quais são as faculdades que vai aplicar. Aulas para preparar para essas provas, como falei, os alunos Daqui para Fora têm o curso preparatório da Karine, que assim que o aluno entra no programa, você já tem acesso ao curso.
Então, pode entrar em contato conosco, querer conhecer mais e aí entender se você já começaria o trabalho conosco para já começar o preparatório. A nota das provas tem validade para todas as... a nota das provas ela vai ter validade o TOEFL em 2 anos, o SAT e ACT não, você pode mandar em qualquer momento. E aí, quando chegar na fase de selecionar as faculdades, você já souber a lista de faculdades que você vai se candidatar de fato, aí você vai entrar, né, nós orientamos os alunos, entram no site de cada prova e seleciona a pontuação que vai ser inserida ou enviada na sua aplicação. Esse é um trâmite também que nós orientamos, damos todo o suporte para os nossos alunos, é a parte mais operacional do envio das notas para cada faculdade. Realizar as provas no primeiro ano ou nono ano, não recomendo muito não, tá? Recomendo o aluno realizar essas provas no segundo ano. Primeiro ano e nono ano, você ainda está muito cru academicamente dos conteúdos que caem na prova. É possível aplicar depois do término do ensino médio? Sim, é possível, mas existem algumas questões a serem analisadas, tá? Precisa haver uma grande justificativa, precisa haver também um porquê, então tem todo um preparo para isso. Vou lá no chat já. É possível realizar a prova gratuitamente, você pode solicitar o que eles chamam de fee waiver. Não é fácil, você tem que ter uma solicitação formal dentro do próprio site da prova, é um processozinho mas é possível. Fazer o IB diploma para algumas faculdades pode sim ser uma prova de proficiência, mas de novo não é uma regra para todas, tá? Então, mesmo com o IB, a gente recomenda que esse aluno tenha alguma prova formal de proficiência, seja o TOEFL ou o IELTS. E, de novo, você que faz o IB, eu conheço muitos alunos que fazem IB, fazem o TOEFL realmente de olhos fechados. Prova exigida nas faculdades europeias é a prova de proficiência, tá? Ou, no caso, o IELTS, né? As universidades europeias, elas dão muito mais ênfase no histórico escolar. Oxford aceita mais SAT ou ACT, como falei, Europa não é necessário. O SAT, se for o caso, pode ser algo inserido na sua application, mas não é uma exigência, tá? Simulados da SAT no site do SAT, collegeboard.org, tá? Pode levar cronômetro no dia da prova, você pode levar um relógio no dia da prova, tem tem uma série de procedimentos antes do dia da prova, qual o tipo de calculadora que você pode levar um lanchinho também, porque é uma prova que demora, então vocês podem ficar com fome, o tipo de relógio que você pode ter. Então, na hora da inscrição, você tem acesso a todas essas informações. Isso, a partir do segundo ano do ensino médio, a gente começa o preparo do curso da Karine com os nossos alunos, para que esses alunos já façam a primeira prova no final do segundo ano. Não tem nenhuma prova como SAT ou ACT nas faculdades europeias, só prova de proficiência junto com o histórico escolar. De novo, provas a partir do segundo ano. O ideal é quando você já vai ter academicamente, né, o conteúdo necessário para realizar bem a prova. Não tem problema aplicar depois do ensino médio, como a gente já falou, mas tem que ter algumas ressalvas. É possível aplicar no ano seguinte, se você aplicou durante o terceiro ano, não entrou na faculdade que você queria, se você quiser reaplicar no ano seguinte, você pode tentar reaplicar ou aplicar para outras faculdades também. Mas, de novo, aplicar no ano depois do término do ensino médio, existem algumas ressalvas. Aqui a análise de perfil, quem quiser fazer. Muitos simulados, estudo, material, vocês podem encontrar no site do SAT, tá? Isso. Quem tiver pergunta do nosso programa também, pessoal, de como se dá o programa de preparação, valores, consultoria, entre em contato conosco, agenda uma reunião com o consultor da sua região, porque é uma reunião individualizada, onde a gente apresenta todo o trabalho, como é que se dá todo o processo conosco. Não tem problema sua escola ser técnica, você aplica durante o seu último ano da sua escola técnica. As faculdades europeias, assim como as americanas, elas começam o ano letivo no meio do ano.
Então, pessoal, só para ficar claro aqui, você vai enviar as suas candidaturas no final do terceiro ano. Você ainda não vai ter concluído o seu terceiro ano. Você vai mandar as suas notas parciais do primeiro semestre e os boletins que você tiver no final do terceiro ano, tá? Mas são essas informações acadêmicas que as faculdades vão receber no final do seu terceiro ano. Elas avaliam esses estudantes durante o início do ano seguinte. Essa avaliação geralmente acontece nos meses de janeiro, fevereiro e março. E aí, a partir de abril, os alunos já recebem os resultados das universidades no exterior. Tá? Reino Unido não é necessário o SAT. O SAT ele pode ser uma composição do seu application, mas não é uma exigência no Reino Unido. Sim, nosso programa oferece todo o auxílio na parte burocrática de documentação, formulários. Então, tudo que for referente à aplicação, nós orientamos e trabalhamos com vocês. Nosso trabalho realmente vai de ponta a ponta com os alunos, desde essa preparação, orientação acadêmica, planejamento das provas, o curso da Karine, que se dá virtualmente, é um curso online, com todo o material por lá, ao longo do segundo ano, acompanhando e orientando as atividades extracurriculares, chegando no terceiro ano na candidatura, todas as etapas que esse aluno precisa cumprir para aplicação. Selecionar as faculdades adequadas, trabalhar nas redações, o envio das applications e ter certeza que esse aluno vai enviar as melhores candidaturas possíveis para as melhores universidades. Se estou no terceiro ano, até quando posso realizar a prova para ser aceito ainda em 2023? Terceiro ano, a última prova, dezembro do terceiro ano. Não é recomendado. Recomendado é que você faça a sua última tentativa, ou seja, se você pensa em fazer a prova 3 vezes, pensar na última tentativa em outubro, a segunda em agosto e a primeira em maio ou junho, tá? Então, mas na prática, de fato, ainda existe a prova de dezembro para a turma de terceiro ano realizar a prova. A nota das provas tem validade para todas as universidades ou preciso apontar quais universidades eu tenho interesse em ingressar? As notas das provas, elas não têm validade, só o TOEFL, 2 anos, tá? Mas na aplicação, na candidatura, quando você já definir quais faculdades que você quer aplicar, aí sim você vai selecionar dentro do site aonde você fez a sua inscrição do SAT ou do ACT, do TOEFL, do IELTS. Ali onde você fez a inscrição, você seleciona para onde você quer enviar o resultado da sua prova. Tá? Então, ela não tem validade. Então, vamos supor que você esteja no segundo ano agora, você fez a prova do SAT, você tem uma boa pontuação, você está com a pontuação ali guardadinha. Quando você chega no terceiro ano, escolhe a faculdade que você quer se candidatar, você vai lá no site do SAT que você fez a prova, que tem aquele resultado, e você vai selecionar aquele resultado para ser enviado para aquela faculdade específica. Dupla cidadania italiana para as universidades americanas não tem benefício, não existe nenhuma relação de admissão ou benefício financeiro para as universidades americanas, não. Isso, tanto o TOEFL quanto o IELTS são provas padronizadas para todas as universidades. São provas que as faculdades aceitam na parte de proficiência de inglês. Quem fez a prova do Cambridge de proficiência consegue fazer super bem o TOEFL, o IELTS. É um aluno que, quem já está nesse nível de proficiência, fazer o TOEFL, o IELTS já é bem tranquilo, tá? Algumas faculdades aceitam a prova do Cambridge, como proficiência, mas, de novo, não são todas. Então, aqui também a gente tem que ter cuidado. Se o aluno tem a prova do Cambridge feita, pode ser que as faculdades que você selecione aceitem. Pode ser que uma ou duas não aceite. E aí você tem que fazer ou TOEFL ou IELTS. Quando começar a se preparar? Para quem ainda está no Fundamental 2. Começar a se preparar a partir do final do 9º ano ou início do 1º ano conosco, tá? Até lá, a dica é ter boas notas, ter boa rotina de estudos na escola, se envolver, se engajar em projetos, atividades, começar a ver o que você gosta e o que não gosta a nível de atividades extracurriculares. Dupla cidadania não vai afetar a admissão. O processo admissional vai ser a mesma coisa.
Bem, chegamos agora às 20 horas, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu consegui responder a maioria aqui das perguntas. Se não conseguir, podem nos enviar pelo WhatsApp ou entrar em contato com a nossa central, tá? A última pergunta aqui, a prova do MET, não sei do que você trata, que prova que é essa especificamente, tá? Mas, se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma pergunta, fale conosco, agende uma reunião com o consultor de vocês, da região de vocês, e espero revê-los no próximo evento e no próximo encontro. Agradeço demais a presença de todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.